Presidente Simone Gadem, cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos no dia de hoje. Importante vê-la aí conduzindo a Câmara, conduzindo essa casa. Venho ao grande expediente aqui hoje trazer um assunto que eu julgo que é de muita importância para o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou da Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara e nós temos aprovado algumas audiências públicas de interesse da população, a pedido da população, lá na Comissão de Finanças. Porém, quando chega a data dessa audiência pública acontecer, para debater um assunto de interesse da cidade, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento comparecem para poder ouvir a população. A população comparece para se manifestar sobre a sua preocupação. O Executivo simplesmente não manda nenhum representante. Foi assim na audiência pública que discutiu lá na Zona Norte de São Paulo a desocupação daquele espaço do Cruz da Esperança, onde centenas de pessoas participaram, falaram, vereadores, deputados compareceram e a Prefeitura não se deu o trabalho de mandar nenhum representante para dialogar com a população. A população foi lá para, inclusive, entender qual é o projeto da Prefeitura naquele local. O Cruz da Esperança, que é um espaço ali da Zona Norte, onde se pratica cultura, onde se pratica convivência social comunitária, um espaço de resistência do povo negro, onde se pratica esporte, muito esporte, por cerca de 47 anos. Serginho Chulapa jogou lá, senhor presidente, tem fotos, Serginho Chulapa lá, o Basílio do Corinthians jogou lá. É um espaço extremamente importante da cidade, no qual corre o risco de ser desapropriado, e a Prefeitura simplesmente não abre um diálogo com aquelas pessoas, com aquela direção daquele espaço. Isso foi a primeira audiência pública, senhor presidente. A segunda audiência pública, que tivemos um cenário idêntico, foi lá na zona noroeste de São Paulo. Um frio de quase 10 graus, um frio mesmo, 8h30 da noite, eu cheguei lá por volta das 8 horas. Lá em Perus, ali Perus, Pirituba, Taipas, ali na região do Botuquara, e para discutir um projeto de criação de um parque, através de um decreto do prefeito, lá do parque, lá na região do Botuquara, e simplesmente a população apareceu em peso, mais de 300 pessoas, nesse frio que eu te falei, quase 10 graus, à noite, pessoas que trabalharam o dia inteiro, estavam cansadas, que tem circulado uma discussão lá naquele bairro, que as pessoas vão perder suas moradias através de desapropriação. Falou-se em 9 ruas desapropriadas, e quando chega uma informação dessa, lá dentro do bairro, se espalha como pólvora, e aí um conta uma coisa, outro conta outra coisa, aí o outro vem e conta uma terceira coisa, e a população fica em pânico. Compareceu o povo, compareceu a Comissão de Finanças, vereadores presentes, eu e o vereador João Ananias, e simplesmente o governo não mandou nenhum representante. A população estava lá para ouvir o governo, uma posição oficial do que vai ser lá. Como eu disse, circula lá a informação que são 9 ruas serão removidas. Aí depois circulou outra informação que seria 300 casas. Aí circulou uma terceira informação que é apenas uma rua. E quem deveria estar lá para dar esclarecimento para essas pessoas simplesmente deu de ombros e não compareceu. Hoje, senhor presidente, nós temos outra audiência pública, desta vez aqui na Câmara Municipal de São Paulo, da Comissão de Finanças e Orçamento, com os convidados principalmente da Fazenda, senhor presidente, Fazenda e Habitação, com a ideia de debater um problema que está assolando a população humilde lá do fundão da Zona Leste, que diz respeito à cobrança indevida de IPTU. Os moradores querem discutir porque não pagavam, que já que é HIS, Habitação de Interesse Social, que o valor venal da moradia deles não ultrapassariam o valor proposto no projeto que foi aprovado, e porque estaria sendo cobrado. Virão aqui hoje, presidente. Virão aqui hoje o povo da Zona Leste, o povo de Cidade Tiradentes, o povo do Parque Savoy, a população lá da Jacinto Ferreira. O pessoal vai estar aqui hoje para debater essa questão da cobrança indevida de IPTU.
E também uma questão que diz respeito a uma obra que nunca acaba lá na Oswaldo Vale Cordeiro, em relação à Sabesp, que atrapalha muito o trânsito, atrapalha muito a vida dos moradores, tem causado enchentes por dificuldades de extravasão das águas de chuva, enfim, está um transtorno danado. E hoje eles viram aqui, o povo estará presente aqui no 8º andar para dialogar com a Câmara, para dialogar com a Comissão de Finanças e Orçamento e para dialogar com a Prefeitura e com a Sabesp. E aí nós temos uma oportunidade de enxergar se a Prefeitura, depois que as críticas que foram feitas na Comissão de Finanças e Orçamento, pelo nosso próprio presidente João Ananias, por este vereador, se a Prefeitura mandará representação para dialogar com a população. Senão não tem sentido chamar de audiência pública. Se o povo, que é o interessado, são quem paga os impostos e sustentam a cidade, a máquina pública, quando tem uma dúvida, tem uma queixa, quer debater, simplesmente o outro lado não aparece para poder prestar contas. Esta é a realidade que acontece hoje. E espero que hoje a Fazenda se faça representada aqui, a habitação se faça representada aqui, a Sabesp se faça representada aqui, para que a população que trabalhou o dia todo, vai trabalhar o dia todo, muitos vão vir lá do fundão de Cidade Tiradentes, lá do fundão de Itaquera, do Parque Savoy, tenha aqui uma representação para esclarecer as dúvidas que eles vão colocar numa audiência pública. Sabe por quê, presidente? Porque se eles não virem, eu acho que chegou a hora dessa Câmara aprovar um projeto de lei. O que seria esse projeto de lei? Um projeto de lei que garante que as audiências públicas chamadas por essa Câmara de Vereadores, pelos mandatos dos vereadores, pelas comissões ordinárias ou extraordinárias, sempre tenham uma representação do governo na mesa. Entende-se que às vezes o secretário não pode estar presente, que o secretário adjunto não pode estar presente, que o chefe de gabinete não pode estar presente, mas pode vir alguém de um departamento indicado pela secretaria que trata aquele tema, estar presente para esclarecer as dúvidas da população. Isso é o mínimo que nós possamos oferecer por um problema que a população nos cobra e solicita o nosso apoio. Então, num contexto que o governo não manda uma representação para dialogar com a população, a Câmara tem que tomar atitude. A Câmara tem que propor, se é através de um PLO, projeto de lei ordinária, ou projeto de emenda ordinária, nós temos que propor a mudança legislativa para que garanta, no assento destinado ao Executivo na mesa, sempre uma representação, para que possa ouvir as queixas da população e sanar as dúvidas e dar uma explicação sobre o tema em discussão. É isso que eu espero na sessão de hoje e daqui para frente nas próximas audiências públicas que tiver aqui na Câmara Municipal, senhor presidente. Senão, eu serei um dos vereadores que irei propor essa proposta de lei aqui, neste sentido, sem dúvida nenhuma. Isso é o tema em relação à audiência pública, mas eu queria falar outro tema também, senhora presidente. Nós estamos vendo, dia após dia, a nossa cidade se afundar em denúncias muito sérias relacionadas a desvio de recursos públicos. Inquéritos, investigações em curso, corrupção, suspeita de corrupção, tudo isso estampa as capas dos jornais todos os dias aqui na cidade de São Paulo. Recentemente foi aquela Quarter, aquela empresa que movimentou mais de 250 milhões de reais lá na SP Tours, a tal da empresa que vendia copinho de água, a tal da empresa que oferecia estrutura para eventos, aquele suporte de camarim, um gasto exorbitante e que está totalmente ali nebuloso, com uma investigação muito forte relacionada ao Ministério Público, até por suspeitas de notas falsas, até por suspeitas de outras coisas mais. A investigação está em curso e muita evidência colocada nesse processo, o que nos deixa triste de ver a nossa cidade afundada num processo como esse. Mas não é só essa questão da Quarter. Cada semana é um flash, né? E o flash dessa semana foi justamente a discussão daquela ONG, Instituto Conhecer Brasil,
que é da proprietária Karina Ferreira Gama, que também é proprietária da produtora que está gerindo o filme do Bolsonaro, aquele tal de Dark Horse, eu acho que é esse o nome, e que essa produtora, essa proprietária que tem essa ONG, teria sido contratada pela prefeitura para instalar 5.000 pontos de Wi-Fi livre Sampa nas comunidades de São Paulo, e que estaria tendo desvio de recurso público neste sentido. A denúncia está colocada na ordem de 108 milhões de reais e ela é bastante preocupante. Até porque essa semana surgiu uma denúncia no jornal que essa empresa emitiu uma nota que depois essa nota foi cancelada e aí ficou aquela situação. Como é que ficou o dinheiro que foi cancelado na nota depois que foi paga? Enfim, tem uma série de suspeitas envolvendo nisso e a população de São Paulo está estarrecida com essa causa, bastante estarrecida. É importante que se apure, senhor presidente. É importante que vá até o fim. E a Câmara Municipal deveria fazer sua parte abrindo um processo de CPI para que a gente pudesse, enquanto os mandatos parlamentares, fazer nosso papel, que é fiscalizar o Executivo. Essa empresa que roda o filme do Bolsonaro, que já está envolvida em escândalos maiores, aí investigadas pelo STF, agora na cidade de São Paulo também, com esse enraizamento, com esse problema através dessa ONG, do programa Wi-Fi Livre Sampa. E aí me deixa duplamente triste o processo de corrupção que está havendo e pelo fato de estar sendo feito pelo Wi-Fi Livre Sampa, que é uma lei de minha autoria, senhora presidente, que eu aprovei aqui nessa Câmara Municipal, que o prefeito João Dória, na época, sancionou a minha lei, e a ideia que era para levar Wi-Fi livre para as comunidades, para os prédios públicos, para as escolas, para as praças, para as creches, para as UBSs, que às vezes alguém vai numa UBS, vai no hospital, não tem o pacote de dado ali para poder mandar uma mensagem para um parente, falar, estou bem, já passei no médico, não, eu estou na fila, estou aguardando. E ali o Wi-Fi livre Sampa era justamente para suprir o mais humilde e o mais pobre. E essa lei que deveria estar sendo usada para ajudar a população mais humilde, é a lei que estão aproveitando para poder fazer, tudo indica, a reportagem, a suspeita, as investigações estão em apuração, que pode estar havendo algum desvio de finalidade. Não foi para isso que a gente criou o Wi-Fi livre Sampa. O Wi-Fi Livre Sampa foi criado para ajudar o povo que precisa, que tem dificuldade com os pacotes de internet, pelo preço que tem e pelo salário e pela condição financeira de cada cidadão da nossa cidade. Então nós duplamente ficamos tristes por este motivo. Que se apure com rigor da lei até o fim e que os culpados sejam punidos, é o que a gente espera, afinal de contas não podemos ter compromisso com o erro. E um terceiro ponto, senhor presidente, também, que eu falei que cada semana é um flash, essa semana teve 2 flashes, é que aquela empresa Cortel, que ganhou, uma das que ganharam a privatização dos cemitérios, teria ligação direta com o Vorcaro. E aí entra a cidade de São Paulo a concessão dos cemitérios no radar do STF, a investigação federal. Porque se essa Cortel, que administra uma parte dos cemitérios da cidade, tem ligação lá com a família do Vorcaro, a gente já sabe que tem muito risco aí dentro. Porque o que se demonstra em relação a esse Vorcaro, todo dia é decepção, tragédia, é o povo sendo massacrado com notícias ruins, notícias que levam a discussão de corrupção a todas as esferas de uma forma triste, decepcionante e que teria chegado aqui na cidade. Volto a dizer, precisamos investigar. Tudo o que está sendo dito aqui existem investigações em curso e que elas vão até o final. É o que este vereador deseja. E que os culpados sejam punidos, é o que a gente espera. E para encerrar, senhora presidente, eu deixo aqui o meu registro e o meu pedido para que a Câmara para abrir aqui novos espaços para a instalação de CPIs. Inclusive a do Pantanal está na reta final. Para que a gente possa se debruçar sobre uma CPI
desta linha, para investigar a corrupção que acontece na nossa cidade, para que a gente possa contribuir com o Ministério Público, possa contribuir com a polícia, possa contribuir com a cidade e possa fazer nosso papel, que é fiscalizar o Executivo e aqueles culpados poderem ir pagar atrás das grades, que é o que toda a população quer, que quem tiver responsabilidade com o erro, que seja punido, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de falar no grande expediente e por aqui eu encerro minha fala. Muito obrigado.